Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, nossa aula de hoje, inshallah, nós vamos falar sobre as armadilhas do Shaitan, né? As distintas maneiras que o Shaitan utiliza para desencaminhar o filho de Adão. Então, se a gente voltar na história, né, do Shaitan, da inimizade do Shaitan com Adão e seus descendentes, nós voltamos ao Alcorão, né, que tem diversas passagens que nos mostram o que ocorreu e qual foi a promessa do Shaitan depois de tudo que aconteceu. Então, a história, sem dúvida, é extensa, mas eu vou resumir com os versículos do Alcorão, né, de maneira geral, para a gente ter uma ideia geral do que aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: recorda-te de quando teu Senhor disse aos anjos: criarei um ser humano de argila, de barro modelável. E ao tê-lo terminado e alentado com meu espírito, prostrai-vos ante ele. Todos os anjos se prostraram unanimemente, menos Lúcifer, que se negou a ser um dos prostrados. Então Allah disse: ó Lúcifer, que foi que te impediu de seres um dos prostrados? Respondeu: é inadmissível que me prostre ante um ser que me criaste de argila, de barro modelável. Disse-lhe Allah: vai-te daqui do paraíso, porque és maldito, e a maldição pesará sobre ti até o dia do juízo. Disse: ó Senhor meu, tolera-me até o dia em que forem ressuscitados. Disse-lhe: será, pois, os tolerados, até o dia do término do prefixado. Disse: ó Senhor meu, por me teres colocado no erro, juro que os alucinarei na terra e os colocarei a todos no erro, salvo dentre eles os teus servos sinceros. Disse-lhes: eis aqui a senda reta, que conduzirá a mim. Tu não terás autoridade alguma sobre os meus servos, a não ser sobre aqueles que te seguirem dentre os seduzíveis, e o inferno será o destino de todos eles. Subhanallah. O Shaitan, devido à sua soberbia, né, devido ao seu orgulho, se negou a cumprir com a ordem de Allah de se prostrar perante Adão, a nova criatura que Allah havia criado. O Shaitan não era dos anjos, ele era um dos gênios, né? E mesmo assim, e por ele ter um livre-arbítrio como ser humano, ele decidiu, né, desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E devido à sua desobediência, ele foi amaldiçoado por Allah subhanahu wa ta'ala e foi expulso do paraíso. E ele, por raiva, por inveja de Adão, prometeu que iria tentar desviar Adão e desviar toda a sua prole. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele permanecesse vivo até o dia do juízo final. Então o mesmo Shaitan que desobedeceu a Allah, permanece vivo até hoje, e ele é o chefe de todos os demônios que tentam desviar a humanidade do caminho de Allah. Então, ele ainda está presente, ele ainda está fazendo de tudo, trabalhando arduamente para desviar o ser humano da senda de Allah. Então, Allah deixou claro para a humanidade que o Shaitan é nosso inimigo e que o objetivo do Shaitan é desviar a humanidade da meta que Allah estabeleceu para eles, que é seguir e adorar Allah e obedecer seus mandamentos. E o objetivo do Shaitan é fazer com que a humanidade desobedeça a Allah e desviá-los todos para levá-los ao fogo do inferno, que também será a morada do Shaitan. Então, subhanallah, tudo que acontece entre os filhos de Adão, seja de descrença, assassinato, inimizade, ódio, propagação da imoralidade, da fornicação, o consumo de álcool, adoração de ídolos, todos os grandes pecados e os pequenos, é tudo obra do Shaitan, que ele fez para corromper a humanidade e afastar as pessoas do caminho de Allah. Então, todos esses caminhos, ele tentou embelezar para os seres humanos,
a fim de que os seres humanos sigam ele e assim tenham o mesmo destino que ele terá, que será o inferno. E então, o Shaitan está constantemente trabalhando nisso. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta no Corão: o Shaitan é vosso inimigo declarado, tomai-o, pois, como inimigo. Allah nos alertou que o objetivo do Shaitan é nos desviar. Só que o Shaitan, ele não se apresenta diante da pessoa e diz claramente: deixa de se comportar direito, né? Comete os pecados e se conta entre os miseráveis dessa vida e da outra. Obviamente que o Shaitan não fala isso, porque se ele fizesse assim, ninguém iria seguir ele. Mas ele usa métodos, armadilhas, para enganar os filhos de Adão, enganar a humanidade e, através dessas armadilhas, fazer com que eles caiam no erro, caiam na descrença e caiam na miséria. Então, ele nunca se apresenta de uma maneira errada. Ele se apresenta como se fosse algo bom, que vai, pouco a pouco, nos levando por desvio. Então, a gente vai falar nessa aula de hoje um pouquinho, alguns desses métodos ou armadilhas, né, que o Shaitan utiliza para tentar desviar o ser humano. E é bom que nós saibamos algumas dessas armadilhas. Seria bom saber todas essas armadilhas para que nós não tentemos, pelo menos, não cair nessas armadilhas. E se cair nelas, acordar a tempo e voltar para Allah arrependido. A primeira de todas, e a primeira coisa que o Shaitan sempre vai tentar em qualquer ser humano, é descrença em Allah. Esse é o primeiro caminho que o Shaitan vai tentar utilizar, né? Fazer com que o ser humano se torne incrédulo, né? Negar a Allah ou adorar a Allah de maneira errada, né? Atribuindo parceiros a Allah, atribuindo adoração a outro que não Allah, atribuindo filhos a Allah. Ou seja, primeiro foco, a primeira tentação para a humanidade é a descrença. Esse é o foco principal do Shaitan, porque esse é o caminho mais curto para o inferno. Esse é o caminho mais fácil. Então, se o Shaitan consegue fazer que a pessoa caia na descrença, né, ou que adore Allah de maneira errada, esse é o caminho direto para o fogo. Esse é o caminho direto para o inferno. Então, é muito mais fácil para o Shaitan tentar a humanidade por esse caminho. Esse é o foco principal. Então, se ele consegue esse caminho, ele abandona o ser humano, ele nem continua mais, porque ele já conseguiu o objetivo dele. Mas, se ele não consegue, então ele vai tentar outras maneiras. Então, se ele não consegue, de maneira clara, fazer com que a pessoa seja um descrente, ele recorre a outros meios mais sutis, como, por exemplo, fazer a pessoa acreditar em superstições, em amuletos de sorte, em astrologia, em adivinhação. E tudo isso contradiz, né, a crença em Allah e contradiz, né, a nossa crença correta. Então, ele vai tentar algum meio de fazer a pessoa cair na descrença. Esse é o primeiro caminho dele, é o primeiro foco dele. Se ele não consegue, ele vai partir para outro meio, que é inovação na religião. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: hoje aperfeiçoei para vós a vossa religião. Allah nos deixa claro no Corão que o Islã está completo. Não tem nada a ser acrescentado, não tem nada a ser modificado. Allah completou a nossa religião. Então, o que o Shaitan vai fazer? A pessoa inventar coisas na religião. Inventar crenças e práticas erradas, né, que não foram ordenadas por Allah nem pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazendo com que a pessoa acredite que, dessa maneira, né, que o Islã está incompleto ou que não foi completado a revelação e então precisa de uma inovação, precisa inventar um novo ato de adoração, precisa inventar algo que não foi revelado por Allah nem ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, se a gente perceber, se a gente for analisar, a maioria das inovações, elas são colocadas na religião com o mesmo cuidado, né, e com a mesma observância de outras ordens que Allah ordenou. Então, se mistura a bid'ah, se mistura a inovação junto com as ordens de Allah. E assim muitas pessoas nem se dão conta que estão cometendo inovação. E aqui que está o perigo.
Porque a pessoa que segue a inovação, ela acredita que seus atos estão corretos, que seus atos são aceitos, quando na realidade ela está cometendo um pecado. Então, os inovadores, aqueles que caem na inovação na religião, eles não sentem necessidade de arrependimento porque não reconhecem que fizeram algo errado. E aí que está o perigo. Então, o Shaitan, se não consegue levar a pessoa à descrença, vai levar a pessoa vai tentar levar a pessoa, né? Não que seja obrigatório, porque muitas pessoas que Allah protege, né, não caem nessas armadilhas. Mas vai tentar levar a pessoa para a inovação. Inventar coisas na religião, inventar uma súplica diferente, inventar uma oração diferente, inventar um jejum diferente, né? Inventar uma data diferente, né? Imitando, às vezes, a crença de outros, né? Dos incrédulos, e dessa maneira se desviam da religião. Outro método do Shaitan é fazer as pessoas negligenciarem as obrigações religiosas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Corão que o Shaitan quer nos afastar da lembrança de Allah e da oração. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que a oração coíbe a imoralidade e a injustiça. Então, o Shaitan vai tentar fazer com que os muçulmanos não façam as orações obrigatórias, não façam todos aqueles atos obrigatórios na religião. Vai tentar fazer com que a pessoa não pague o zakat, que a pessoa, se tem condições, não faça o hajj, que a pessoa não faça as orações, ou se fizer, que faça incorretamente, ou das 5 orações, faça 2, 3, né? Ou não cumpra com o horário. Então, ele vai tentar, de várias maneiras, estragar a questão obrigatória, as obrigações religiosas. Então, se a pessoa está rezando as 5 orações, vai tentar fazer com que ela atrase no horário, ou com que ela perca alguma oração, ou com que ela negligencie uma das orações, por exemplo. Então, sempre ele vai tentar fazer com que a gente não consiga cumprir, né? Vai tentar atrapalhar as nossas obrigações religiosas, de maneira que a nossa fé balance também. Outro método que o Shaitan usa, A'udhu Billah, que ele utiliza para desviar o ser humano, é embelezar o haram. Embelezar aquilo que é pérfido, aquilo que é errado. E esse é um dos métodos que o Shaitan já usou e continua usando para desviar a humanidade. Ele faz com que o falso tome a aparência de verdade, ele faz com que a verdade pareça falsa, ele faz com que as pessoas prefiram o falso e tenham aversão pela verdade, até que a pessoa sinta que está no certo, estando na falsidade. Então, o Shaitan, ele mesmo disse a Allah: Senhor meu, por haver me desviado, o seduzirei e desencaminharei a todos, exceto a quem de seus servos houver protegido. Então, ele já vai tentar desencaminhar, seduzindo as pessoas, mostrando para elas que o errado é certo. Então, um dos sábios, Ibn al-Qayyim, ele escreveu no seu livro sobre isso, dizendo que uma das estratégias do Shaitan é subjugar de tal maneira a mente até enganar completamente a pessoa. Ninguém se encontra a salvo da sua estratégia, exceto quem Allah quiser. Dessa maneira, embeleza exteriormente o que prejudica até fazer parecer benéfico para ele. E assim mesmo faz fugir dos atos para ele benéficos até que ele pense que são prejudiciais para ele. Então faz com que a pessoa fuja da oração, fuja da religião, fuja de escutar a religião, como se aquilo fosse prejudicial para ele. E se apegue às coisas erradas, como se aquilo fosse benéfico para ele. Ele continua dizendo: quantos homens foram tentados dessa maneira? Quantos corações se mantiveram afastados do Islã, da fé e da bondade por causa dessas estratégias? Quantas bondades e verdades foram apresentadas de forma horrenda? E quanta falsidade foi mostrada como bela, desejosa aos olhos, sem que ninguém se atente? E quantas falsidades se estendem, inclusive entre os mais experientes? Então, subhanallah, ele faz com que a pessoa, né, siga o caminho errado, achando que está no caminho certo. Então, tudo isso faz parte das estratégias do Shaitan. E essa foi a estratégia que o Shaitan
utilizou contra Adão, quando incitou ele, embelezando o haram diante dos seus olhos. Quando o Shaitan incentivou Adão a comer da árvore que Allah havia proibido para ele, o que o Shaitan disse para ele? Que aquela era a árvore da eternidade. E que se ele comesse daquela árvore, ele iria viver para sempre no paraíso e ia se tornar um anjo. Então, subhanallah, finalmente Adão acabou ouvindo o conselho dele, comeu da árvore e foi expulso do paraíso. Tudo isso foi uma estratégia do Shaitan desde o tempo de Adão, mostrando o falso e o erro de maneira bonita e correta. E mostrando a verdade como algo repugnante, com o objetivo de que as pessoas odeiem a verdade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: por Allah, enviamos mensageiros às nações que te precederam, mas Satanás também os fez ver as suas más ações como boas. O Shaitan fez com que eles vissem o erro deles como coisas boas. Então, subhanallah, e diz também Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: digas, quereis que vos informe de quem são os maiores perdedores por suas obras? Aqueles cujo empenho se frustrou na vida mundana, enquanto creram haver realizado o bem. Então, subhanallah, são pessoas que se esforçaram em fazer o errado, né, afastando as pessoas do caminho de Allah, lutando contra os servos de Allah, porque eles realmente acreditaram que estavam seguindo a verdade. Isso é a estratégia do Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: e eles em verdade se afastam do caminho, mas pensam que estão bem encaminhados. Então esse é o objetivo do Shaitan, né? Mostrar o erro como correto, mostrando, embelezando os pecados, para com que aquilo pareça o correto diante deles. E assim eles lutam por aquilo e se abstêm do correto. Então, outra estratégia do Shaitan que está interligada a essa é chamar com nomes agradáveis as coisas proibidas, né? Então, como no exemplo que nós falamos de Adão com o Shaitan. O Shaitan chamou a árvore proibida de árvore da imortalidade. E assim atraiu Adão para comer dela. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: mas Satanás o sugeriu o mal e disse: ó Adão, te mostro a árvore da imortalidade e o poder que não cessa. Então, Ibn al-Qayyim ele escreveu dizendo: o Shaitan, através do Shaitan, os seus seguidores herdaram o traço de usar nomes agradáveis e atrativos para os objetos proibidos. Por exemplo, chamam o vinho como a mãe da alegria, a usura, transação comercial, o imposto, o direito do governo. Então, a música, a obscenidade, a construção de estátuas como arte. Então, dando nomes belos àquilo que é proibido por Allah subhanahu wa ta'ala. Outra estratégia do Shaitan é fazer com que as pessoas tomem uma posição extrema. Ibn al-Qayyim, sobre isso ele falou: sempre que Allah ordena alguma coisa, o Shaitan insiste para que as pessoas tomem uma de duas posições contraditórias a respeito: negligência ou exagero. Então, ou a pessoa não obedece a Allah, ou a pessoa obedece, mas exagera. Não importa qual dos dois erros tome a posição, a pessoa tome. Busca no coração da pessoa a que se encontra na apatia e negligência, né? Trata de conseguir vantagem, mostrando a ele fundadas dificuldades para que ele se abstenha. Então, a pessoa que é negligente, não quer obedecer a Allah, ele começa a mostrar um monte de obstáculos. Para que tu vai rezar? Se tu vai ter que estar com a ablução, tu vai precisar no local, tu não tem como rezar porque tu vai estar trabalhando. Vai te achar milhões de obstáculos para que tu não cumpra com a ordem. Já, né, a pessoa, né, que quer seguir a ordem de Allah, muitas vezes ele faz com que a pessoa erre em exagerar. Então, o que acontece? Essa pessoa acha que tem que rezar mais do que os outros, que ela tem que trabalhar mais que os outros, que ela não deve dormir enquanto as pessoas dormem, que ela não deve quebrar seu jejum enquanto as pessoas quebram, que ela não deve descansar enquanto os outros descansam, que se a pessoa lava
a mão e o rosto 3 vezes, ela tem que lavar 7 vezes. Então, tudo isso leva ao exagero, ao extremismo, e pouco a pouco faz com que a pessoa se desvie do caminho, porque se torna exaustivo para aquela pessoa. Então, o Shaitan tenta qualquer um desses caminhos. Se não consegue pela negligência, ele tenta pelo exagero, né? E muitas vezes muitas pessoas reclamam, né, de sussurros do Shaitan com relação à ablução, por exemplo. A pessoa vai lá, faz a ablução, não consegue terminar a ablução, acha que tem que lavar 3 vezes não é suficiente, que tem que lavar mais vezes, ou termina a ablução e acha que já perdeu a ablução, tem que voltar a fazer de novo. Então, são inúmeros os caminhos que o Shaitan utiliza para que a pessoa caia no extremismo também, né? Ou negligência ou no extremismo. E esse extremismo, pouco a pouco, a oração se torna, por exemplo, né, exaustiva para ela, e ela acaba abandonando a oração porque não consegue, devido ao extremismo que ela mesma se impôs. Então, a ordem de Allah e as obrigações que Allah nos impôs são fáceis. O Shaitan nos faz ver difíceis, mas elas são fáceis, são adaptáveis a qualquer momento, nós conseguimos adaptar a nossa vida a elas, se nós quisermos, né? Então, mas o Shaitan é que coloca obstáculos e tenta dificultar aquilo que Allah ordenou. Então, que Allah nos ajude a não cairmos em nenhuma dessas duas armadilhas. Outra armadilha do Shaitan é fazer com que o servo fique inerte. Ou seja, fazendo com que ele não atue, não faça nada, né, devido à comodidade e à preguiça. E essa é uma das maiores armas do Shaitan. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: enquanto a pessoa dorme, o Shaitan amarra 3 laços na sua nuca. Bate em cada um desses laços, dizendo: a noite é extensa, continua dormindo. Então, quando a pessoa acorda, para o Salat al-Fajr, acorda para a oração da manhã, se recorda de Allah, ele se desfaz de um dos laços. Se ele realiza a ablução, o segundo laço se desata. E se realiza a oração, todos os nós terminam de se desfazer, e depois disso a pessoa se sentirá com energia e feliz pela manhã. E se não faz essas coisas, se levantará apático e preguiçoso. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse em outro hadith: quando algum de vós se levantar do seu sono, ou seja, durante a manhã, que realize a ablução, enxugando, limpando bem o nariz 3 vezes, porque Shaitan pernoita na parte mais profunda do seu nariz. Subhanallah. Em outro hadith sahih, foi mencionado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o caso de um homem que dormiu da oração da manhã, né? Dormiu até depois que tinha passado o horário da oração do Fajr. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Shaitan urinou nas orelhas desse homem. Então, olha como o Shaitan tem inimizade pelo ser humano. Então, ele tenta fazer de tudo para que o ser humano não obedeça a Allah. Então, a preguiça e a apatia, né, são 2 ferramentas poderosas do Shaitan contra o ser humano. Então, quando o Shaitan inspira o amor à preguiça e a atrasar todas as atividades benéficas, ele insinua para o ser humano que ainda tem tempo para fazer essas obras no futuro. E assim a pessoa vai adiando até não conseguir fazer, né? Ibn al-Qayyim disse sobre isso: quantos judeus e cristãos viram com bons olhos e amaram em seu coração o Islã, mas o Shaitan interferiu dizendo: não se apressa, pensa mais sobre o assunto. E eles acabaram atrasando sua conversão até que morreram na incredulidade. Então, subhanallah, da mesma maneira, a pessoa que peca e acha que ainda tem tempo. Eu vou ter tempo ainda. Quando eu envelhecer, eu começo a rezar. Quando eu envelhecer, eu uso o hijab. Né? O Shaitan vai dando esperanças para que essa pessoa faça isso no futuro, e muitas vezes a pessoa morre sem se arrepender e sem fazer aquilo que ela tinha decidido fazer depois. Então, o Shaitan sempre vai utilizar, né, a preguiça para que as pessoas deixem de fazer aquilo que é benéfico. Então, a pessoa deve ter uma firme decisão, né, manter continuamente a luta contra o seu ego, né, e contra o Shaitan, e se esforçar em fazer boas ações, sabendo que a morte se encontra mais próximo do que nós imaginamos. Então, alguns sábios costumavam dizer: tenha cuidado com a preguiça,
porque é o melhor dos soldados do Shaitan. E o exemplo da diferença entre uma pessoa ativa e com determinação e uma pessoa que repousa nas suas esperanças e prorroga suas obras para o dia seguinte são como dois viajantes que atravessaram uma cidade durante a sua viagem. O determinado comprou seus mantimentos cedo e se preparou para reiniciar a viagem imediatamente. Já o preguiçoso, em contrapartida, diz: esperarei, quem sabe, permaneça aqui um mês, e continua atrasando a compra de seus mantimentos e os preparativos para sua partida até o último momento. Mas no final só encontrará arrependimento e pesar. Então esse é o exemplo, né? Duas pessoas que estão numa viagem, né? E uma se prepara com tudo para seguir a viagem e outra vai adiando até que não tenha mais tempo de se preparar. E esse é o exemplo das pessoas nesse mundo. Algumas delas se preparam durante a vida, né? E quando vem o anjo da morte buscar as suas almas, elas estão tranquilas, porque fizeram aquilo que vieram para fazer. E outros, em contrapartida, se enganam, pensando que farão coisas depois, mas quando chega a hora de viajar, chega a hora de Allah levar a sua alma, se arrependem e se desesperam. Então, o Shaitan se beneficia daquilo que ele encontra na natureza humana. Então, por isso a gente precisa entender que o Shaitan sabe que o ser humano é propenso à preguiça e sabe que o ser humano é propenso a ter esperança em deixar tudo para amanhã. E por isso o Shaitan não descansa, já que ele é nosso inimigo. Então, ainda que pareça que o Shaitan descansa, na realidade é só uma parte da estratégia. Então, precisamos estar alerta. Outra questão é as falsas promessas e esperanças, né? O Shaitan promete falsas esperanças, né? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: os faz promessas e lhes dá falsas esperanças, mas Satanás não lhes promete senão algo ilusório, né? Outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e Satanás os fez ver o bem no que faziam e disse: hoje ninguém os vencerá e eu estou próximo de vós. Mas quando os dois grupos se avistaram, se voltou sobre os seus passos e disse: eu não sou responsável sobre vocês. Então, o Shaitan promete a vitória dos incrédulos contra os crentes. O Shaitan promete aos incrédulos a riqueza, né? Faz com que eles acreditem que nessa vida eles terão o melhor e na outra vida também, apesar da incredulidade deles. Né? Como disse no Corão, aquele incrédulo que disse: tampouco creio que jamais chegue a hora do dia do juízo, e se chegar a ser ressuscitado, é certo que terei um vinhedo melhor do que este. Ou seja, ele acha que, por mais que ele desobedeça a Allah, ele é melhor do que os outros e que ele vai ter recompensa nessa vida e na outra. Então, o Shaitan ilude o ser humano, fazendo ele ter falsas esperanças, né? Quando, na verdade, ele está sendo desviado. Outra parte da estratégia do Shaitan é que ele aparece como um conselheiro leal. O Shaitan não parece com a figura do Shaitan, e ele não chega dizendo: vai lá e desobedece a Allah. Não, ele vai levando passo a passo a pessoa a desobedecer a Allah. Né? E foi assim que ele fez com Adão, quando ele disse para Adão: e eu juro, eu os aconselho para o vosso bem. Foi isso que o Shaitan disse para Adão. Né? E temos diversos exemplos, né, de como o Shaitan vai levando pouco a pouco, e às vezes ele vai dando conselhos a princípio bons, mas para te levar para o erro. E esse é o caso dessa história que eu vou relatar para vocês. Essa história está no Tafsir Ibn Kathir, que é um dos exegeses do Alcorão, né? Ele foi mencionado essa história. É dito que tinha um monge piedoso do povo de Israel. Né? Isso antes dos muçulmanos, né? No povo de Israel tinha um monge piedoso. E ele era a pessoa mais piedosa da sua época. E tinha 3 irmãos, que eles tinham uma irmã jovem e virgem. E eles só tinham aquela irmã. Presta atenção nessa história. E ao serem chamados, esses irmãos dela foram chamados para comparecerem na guerra. Eles não sabiam com quem iam deixar aquela irmã, em quem confiar para cuidar dela. Então eles concordaram em deixar ela aos cuidados
desse monge piedoso porque confiavam nele. Então eles perguntaram para o monge se ele cuidaria dela na ausência deles. E ele, a princípio, se negou a esse pedido e buscou refúgio em Allah. Ele disse, não, jamais. Mas pouco a pouco eles insistiram até que ele finalmente aceitou, né? E disse para eles, deixa ela na construção vizinha do meu lugar de culto. Tinha uma construção próxima ao local de culto dele, e ele pediu para que deixassem essa menina, essa mulher, nesse local. E assim eles deixaram ela lá e foram para a guerra. Essa jovem continuava no lugar dela, né? E ele deixava, ele pegava comida, deixava na porta do local de culto dele, entrava, fechava e trancava a porta. E ela vinha e buscava comida e levava para a construção. E assim ele ficou por um tempo. Ele não via ela, nem ela via ele. Ele deixava a comida na porta, fechava a porta e trancava, e ela buscava comida todos os dias. Foi aí que o Shaitan, pouco a pouco, foi se aproximando dele. E disse para ele que ele devia tratar ela mais amavelmente. Não era bom deixar ela sair da casa sozinha, porque algum homem podia ver ela, né, e fazer algo mal para ela. Então, que seria melhor que ele mesmo levasse a comida até a porta dela, porque seria uma obra piedosa a favor dele. E assim foi que ele, pouco a pouco, começou a levar a comida até a porta da casa dela. Deixava na porta e saía, sem falar com ela. Então veio o Shaitan novamente e começou a encorajar ele a fazer boas obras, para ter mais recompensa. Se tu levar a comida até dentro da casa dela, tu vai conseguir uma recompensa maior. Então foi encorajando ele pouco a pouco, até que ele começou a levar a comida para dentro da casa dela, né? Mas tudo isso sem falar com ela, sem dirigir a palavra para ela. Então o Shaitan veio de novo e começou a encorajar ele. E disse, se tu conversasse com ela, tu aliviaria o medo dela, a angústia dela, a solidão, já que ela fica sozinha ali. Começa a falar com ela. E assim ela vai se sentir melhor e tu vai ter mais recompensa. Então, pouco a pouco, ele começou, né, a conversar com ela. E pouco a pouco ele veio o Shaitan de novo e disse, em vez de tu conversar com ela na porta, por que tu não entra dentro e fica com ela lá dentro conversando? Assim ficaria mais confortável para vocês. E pouco a pouco, ele começou a ir dentro da casa dela. Pouco a pouco o Shaitan foi aumentando as coisas. Continua mais tempo com ela. Continua dentro da casa dela. Até que ele passou um dia inteiro conversando com ela dentro da casa. Mas quando chegava de noite, ele voltava para o seu lugar de culto. Então veio o Shaitan mais uma vez. E aí ele começou a sussurrar para ele sobre a beleza daquela mulher e começou a tentar ele. Até que, pouco a pouco, o monge tocou essa mulher e acabaram mantendo relações. E essa mulher ficou grávida e deu à luz a um menino. E aí veio o Shaitan novamente para o monge e disse para ele, o que os irmãos dela vão fazer contigo quando verem que ela deu à luz a um filho teu? Imaginem o que eles vão fazer contigo. Tu tem que pegar essa criança e matar ela. Mata essa criança em terra. Para assim, vai ocultar o assunto e ela não vai contar isso para ninguém por temor dos seus irmãos. Ela não vai contar que ele fez isso. E então ele foi lá, pegou a criança e matou a criança. Então voltou o Shaitan e disse para ele, tu acha por acaso que ela vai ficar quieta e não vai falar para os irmãos dela depois do que tu fizeste com o filho dela? Tu tem que matar ela também e enterrar junto com o filho. Continuou incitando ele até que ele matou a mulher e enterrou junto com o filho. E colocou em cima da tumba deles uma pedra enorme e nivelou. Voltou para o lugar de culto e continuou na oração. Permaneceu durante algum tempo assim, até que os irmãos regressaram da guerra, né? E quando foram até o monge, perguntaram pela sua irmã, ele começou a chorar, a lamentar, dizendo que ela tinha morrido, né? E começou a implorar misericórdia por ela. Então os irmãos foram até o túmulo dela, choraram, né? Ele apontou um outro túmulo como sendo o túmulo dela, e os irmãos foram até aquele túmulo e choraram por ela, né? E pediram a Deus por misericórdia a ela. Então, quando anoiteceu
e eles dormiram, os irmãos, né? Veio o Shaitan, apareceu nos seus sonhos com a aparência de um viajante. E começou com seu irmão mais velho. Foi lá e contou tudo que o monge tinha feito com a irmã. E disse, né, que o monge havia mentido, né, que tinha matado ela, que tinha fornicado com ela, que tinha matado ela e matado o filho dela, né, e que enterrou em determinado local. Mostrou para eles onde ficava o túmulo. Então o Shaitan voltou e foi até todos os irmãos. Os três tiveram o mesmo sonho durante aquela noite. Então, quando eles acordaram, um começou a contar para o outro sobre o sonho assombroso que eles tiveram. O irmão mais velho disse: esse sonho não é importante, eu vou ignorar. Mas o mais jovem disse: não, eu não vou deixar isso passar. Eu vou investigar. E ele foi até o local descrito, né? Até o local que Shaitan mostrou para eles em sonho. Escavaram o local e encontraram o corpo da irmã e do filho enterrado, tal como o Shaitan tinha dito para eles no sonho. Quando falaram com o monge, ele acabou confessando, né? E disse que o Shaitan havia instigado ele a fazer isso e ele acabou fazendo isso. Então, o que eles fizeram? Iam executar o monge, iam matar o monge. Quando ele estava prestes a ser executado, o Shaitan apareceu diante dele e disse para ele: agora tu sabe que fui eu que te tentei para que tu fizesse isso com essa jovem. Mas agora, se tu me obedecer hoje e negar a Deus que te criou e que te deu forma, eu vou te resgatar dessa dificuldade. No momento que ele ia morrer, se tu descrer de Deus, eu vou te proteger, eu vou te ajudar. Então o monge descreu de Deus, negou a existência de Allah, e assim ele foi executado e o Shaitan abandonou ele. Subhanallah, essa história, né? Os sábios comentam essa história quando fala do seguinte versículo: são como Satanás quando diz ao homem, não creia, e quando já não crê, diz, eu não me responsabilizo por ti. Então, subhanallah. Vejam como essa história exemplifica a maneira como o Shaitan vai desviando o ser humano. Ele era um monge piedoso e morreu incrédulo. Tudo isso passo a passo. Ele achava que estava fazendo bem, pouco a pouco, até que ele se viu encurralado. Né? E esse é mais uma das armadilhas do Shaitan, o desvio gradual. Dessa história a gente pode concluir que um dos métodos que o Shaitan usa para desviar as pessoas é o gradual, passo a passo. Né? O Shaitan não cansa de sussurrar para os homens, não cansa de sussurrar para o ser humano. Então, cada vez que uma pessoa comete um pecado, o Shaitan vem e induz para que ele caia no maior, até conseguir a destruição da pessoa. Então, pouco a pouco, o Shaitan faz com que a pessoa, de um pecado pequeno, vá, pouco a pouco, chegando no pecado grande e se desviando. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: pois quando se desviaram, Allah desviou seus corações. Então, pouco a pouco, ir aceitando os sussurros do Shaitan e fazendo aquilo que o Shaitan nos ordena, pouco a pouco a gente vai se desviando e Allah deixa com que nossos corações se desviem ao billah. Então, o Shaitan usa o desvio gradual. Então, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes a gente comete um pecado achando que em seguida nós nos arrependemos por ele ou que a gente vai ser perdoado por aquele pecado. Mas logo a gente acaba caindo em pecado pior por causa daquele. E logo em outro pior, até que a gente acabe abandonando o Islã por completo. O Shaitan também faz a pessoa esquecer aquilo que é benéfico, né? O Shaitan, ele usou esse método com Adão também. Ficou insistindo, até que Adão esqueceu da ordem de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: certamente que Adão recebeu um compromisso de nós, de não dar ouvidos aos sussurros do Shaitan. Mas logo se esqueceu e não vimos nele uma enérgica decisão. Ou seja, se o Shaitan tem controle completo sobre a pessoa, ele faz com que a pessoa esqueça completamente de Deus. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: se apoderou deles o Shaitan e os fez esquecer da recordação de Allah. Esses são os partidários do Shaitan. Por acaso não são os partidários do Shaitan os perdedores? Então, subhanallah.
O Shaitan é quem faz com que a gente esqueça de Allah e esqueça daquilo que é benéfico para nós. Então, sempre que o Shaitan nos sussurrar algo, nós devemos mencionar a Allah. Mencionando a Allah, o Shaitan nos abandona. O Shaitan nos deixa. Outra estratégia do Shaitan é fazer com que os crentes tenham temor aos aliados do Shaitan. Né? Então, causar nos crentes o temor aos aliados do Shaitan. Assim, os crentes não lutam contra eles, não ordenam o bem, nem proíbem o mal, porque eles ficam temerosos daqueles que fazem o errado. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, assim é Shaitan, assim é como o Shaitan atemoriza com seus seguidores, mas não o tema, senão temei a mim, se sois crentes. Então, o Shaitan, ele vai fazendo com que nós tenhamos medo dele e dos seus seguidores. Mas nós devemos temer a Allah acima de tudo, né? E seguir aquilo que Allah nos ordenou. Outro ponto é que o Shaitan seduz o ego através daquilo que este ama e deseja. Né? Isso é muito importante a gente prestar atenção. Ibn al-Qayyim, ele disse, o Shaitan flui na pessoa como faz o seu sangue, até que se encontra com a alma e se mistura com ela. Pergunta a ela sobre o que ama e deseja. Quando consegue esse conhecimento, o utiliza contra a pessoa, transmitindo esse conhecimento também a seus aliados e seguidores dentre os humanos. Quando estes desejam o seu mal, o assediam com aquilo que ele ama e deseja. Então, subhanallah, o Shaitan tenta descobrir em cada ser humano o que a alma dela mais gosta. Né? O que a alma ou o ego dessa pessoa mais tem recaídas, digamos assim. Quando ele encontra essa informação, ele tenta a pessoa por esse lado. Então, foi essa maneira que o Shaitan conseguiu se aproximar de Adão e Eva. Por quê? O que o Shaitan disse para eles? Vosso Senhor os proibiu de se aproximar-vos, de aproximarem-se dessa árvore para que não se convertam em anjos ou serem imortais. Qual era o desejo de Adão e Eva? O desejo que eles tinham, o ego deles queria permanecer eternamente no paraíso. Eles não queriam sair do paraíso, queriam viver eternamente no paraíso. Né? Então, o Shaitan, quando soube disso, sabia que essa era a porta que ele podia entrar. Essa era a porta que ele ia conseguir desviar eles. Né? E foi através desse caminho que ele mostrou, aquela ali é a árvore de eternidade. Allah não quer que vocês comam daquela árvore, porque se vocês comerem, serão eternos. Então, o Shaitan procura em cada um de nós aquilo que nosso ego ama. E aí, quando ele sabe o que nosso ego ama, ele vai tentar a pessoa através daquela porta. Né? Vou dar um pequeno exemplo. Digamos que uma mulher, por exemplo, seja muito vaidosa. Né? Ela tem amor à vaidade. Gosta de se embelezar. Muitas mulheres, a maioria gosta disso, mas algumas mais do que outras. Então, o Shaitan vai tentar essa mulher por essa porta. Vai tentar fazer com que ela abandone o hijab, ou se ela usar o hijab, usar incorretamente. Né? Então, vai tentar a pessoa por essa porta. Se a pessoa, por exemplo, tem apego, digamos, um homem tem apego às mulheres, vai tentar ele por essa porta. Né? Se alguém tem apego à riqueza, o Shaitan vai tentar ele por essa porta. Então, tudo depende, né? O Shaitan vai analisar pessoa por pessoa para saber como ele vai botar seu exército contra aquela pessoa. Então, ele usa dos sussurros e usa também dos gênios dentre os humanos. Por que Allah nos ordena conseguir companhias virtuosas? Porque o Shaitan utiliza-se dos seres humanos também como meta para desviar as pessoas. Então, um amigo desviado também vai acabar conseguindo, vai trabalhar junto com o Shaitan contra ti. Né? Vai conseguir te desviar. Outra estratégia do Shaitan é causar dúvidas no coração. Né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, o Shaitan virá e lhe perguntará, quem criou isso? Quem criou aquilo? Quem criou aquela outra coisa? Então, a gente vai respondendo Allah, 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 até chegar a quem criou o teu Senhor. Quando despertar tal pensamento, deve buscar refúgio em Allah e terminar com tais pensamentos. Então, o Shaitan vai tentar sempre nos colocar dúvidas
na nossa crença. O profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahaba foram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os companheiros, né? Foram e disseram: ó mensageiro de Allah, encontramos em nossas mentes coisas que ninguém se atreve a falar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: realmente pensam isso? E quando eles responderam que sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: isso é uma manifestação de fé verdadeira. Ou seja, a manifestação de fé verdadeira é que faz com que a gente recuse e deteste tais pensamentos. Então, quando a pessoa recebe esses sussurros do Shaitan, deve buscar refúgio em Allah contra o Shaitan, né? E parar com esses pensamentos. Em outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, do profeta, é dito que um homem foi até o profeta e disse: ó mensageiro de Allah, encontramos em nossas mentes coisas que queríamos que fossem cinzas antes que nos atrevêssemos a falar delas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allahu Akbar, Alhamdulillah, que reduziu as artimanhas do Shaitan e seu sussurro. Ou seja, quando a pessoa refuta tais pensamentos e sabe que esses pensamentos são errôneos, que esses pensamentos são errados, né, são absurdos, então essa pessoa acaba repelindo o Shaitan, né? Então, o Shaitan vai tentar a gente colocar dúvidas no nosso coração. Um sábio, ele disse, não chega nenhuma manhã sem que o Shaitan me tente por 4 lados, pela frente, por trás, pela minha esquerda e pela minha direita. Ele me diz: não temas, porque Deus é perdoador e misericordioso, pois o receitei em contestação. Eu, na verdade, sou remissório para quem se arrepende, crê e faz o bem, e logo se encaminha. Ou seja, o Shaitan chega para um lado e diz: não fica com medo, Allah não vai te castigar, Allah é perdoador, é misericordioso. Então ele se lembra desse versículo: Allah é remissório com aquele que se arrepende, com aquele que crê, com aquele que faz o bem. Não é só com aquele que se mantém no erro. Por trás, o Shaitan me assusta com o pensamento de que meus descendentes possam cair no estado de pobreza. E eu recito em resposta: e não há criatura na terra sem que seu sustento dependa de Deus. Né? Pela direita, ele me tenta com as mulheres. E assim eu recito: e o bom final, nessa vida e na outra, é para os temerosos. E pela esquerda, ele me cerca com a forma dos desejos. Então eu recito para ele: e entre eles e o que desejavam, se interpôs uma barreira. Ou seja, depois da morte, tudo aquilo que eles desejavam ficou para trás. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, né, nos informa que o Shaitan vai tentar a gente por todos os lados. Né? E disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: ó crentes, o vinho, os jogos de azar, os altares, e consultar a sorte, valendo-se de flechas, são uma obra imunda do Shaitan. Abstende-vos deles e assim terás êxito. Então, o vinho é todo embriagante. Os jogos de azar, né, são todo tipo de jogo, né, que é em troca de dinheiro. Os altares, né, são os ídolos. E tudo que se adora no local de Allah, como pedras, árvores, estátuas, tumbas, seja o que for. As flechas são as maneiras de consultar o futuro ou o destino, né? E os árabes pagãos, eles usavam, né, de setas e flechas com o propósito de terem uma resposta do que devem fazer no futuro. Né? Então, tudo isso é armas do Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra que tudo isso são das armadilhas do Shaitan e nós devemos nos manter afastados deles. Quanto ao álcool, né? Um dos sahaba, ele disse: afastem-se do álcool, porque é a mãe de todos os males. Houve nos tempos que os precederam um homem que se afastou das pessoas para adorar a Allah. E uma mulher o desejava. Então enviou a sua servente para solicitar-lhe a presença para ser testemunha no assunto. Quando este chegou na sua casa, cada vez que ele entrava em um quarto, a porta atrás se fechava. Até que ele chegou num quarto onde se encontrava a mulher com uma criança e com uma jarra de vinho. E essa mulher disse: juro por Allah que não te solicitei para que fosse testemunha de algo, senão para que tu mantivesses relações comigo. Ou tu mantém relações comigo, ou tu mata essa criança, ou tu bebe do álcool. Então,
esse homem piedoso não sabia o que fazer e achava que o menos danoso seria beber o vinho, né? Então, ele acabou pegando do copo e bebeu. Mas logo acabou pedindo mais para beber e não deixou de beber até que finalmente fornicou com a mulher e matou a criança. Então, o álcool é a mãe de todos os males. Então, o álcool e a fé nunca poderão estar juntos numa mesma pessoa. Se entra um deles, o outro vai abandonar rapidamente. Então, ou é a fé ou é o álcool. Né? O jogo também é uma enfermidade perigosa, tanto quanto o álcool. Quem se envolve com o jogo, né, é muito difícil se livrar dele. E essa é a maneira que o Shaitan utiliza para criar ódio, inveja e fazer a pessoa cair no haram e afastar ela da lembrança de Allah. A mesma coisa na construção de estátuas e de túmulos. Muitas pessoas, infelizmente, inclusive que se dizem muçulmanas, né, rezam em túmulos, suplicam em túmulos, né? E isso tudo são das armadilhas do Shaitan. Por isso, o profeta Ibrahim, alaihi salam, costumava suplicar a Allah dizendo: guarde-me e a meus filhos de que adoremos os ídolos. Em verdade, eles extraviaram muitos homens. Então, a questão dos túmulos, né, dos ídolos, são um desvio e das armadilhas do Shaitan. Outra questão é tentar conhecer o futuro, né, tentar fazer com que as pessoas saberem, né, do oculto, né? Isso é uma das estratégias do Shaitan, porque só conhece o futuro, o único que conhece o futuro é Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a fazer a oração da istikhara, que é a oração de pedir orientação para Allah do que fazer no futuro. Se nós temos uma decisão a ser tomada e nós não sabemos se aquilo é um bem ou um mal para nós fazemos essa oração e pedimos para Allah, porque Ele é o único que tem conhecimento do futuro, né? Mas muitas pessoas se utilizam de superstições, de borra do café, né? De magos, né? De pessoas que dizem saber do futuro, se utilizam desses métodos falsos do Shaitan para tentar conseguir bons resultados. Isso tudo é a armadilha do Shaitan. Outra armadilha do Shaitan é a magia. É a maneira que o Shaitan utiliza para desencaminhar os seres humanos. Né? A maneira que ele quer, que ele dá um certo conhecimento aos humanos, só que esse conhecimento é prejudicial. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, né? Aprendiam o que lhe prejudicava e não lhes beneficiava. E sabiam que quem acessava a magia e a bruxaria não teria êxito na outra vida. Que mal fizeram em vender suas almas. Então a magia é real, ocorre, né? E ela é das armadilhas do Shaitan. Aquele que se aproxima dela se torna um incrédulo. Outra questão é que o Shaitan se aproxima das debilidades do próprio ser humano. Né? Cada pessoa tem suas debilidades, tem suas falhas, tem suas enfermidades. Então, o Shaitan se utiliza dessa enfermidade para agravar o estado dessa pessoa. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm a vaidade, outros têm o orgulho, outros têm o mau temperamento, outros têm a confusão, outros têm a cobiça, outros têm a ignorância, outros têm o amor pela vida e pela riqueza, outros têm a arrogância. Então, cada pessoa tem a sua enfermidade no coração. Né? E o Shaitan se utiliza dessa enfermidade para tentar aumentar essa enfermidade. Então, o Islã, ele sempre convida a pessoa a se purificar, né? A tentar abandonar os sentimentos ruins, né? E essas enfermidades do coração. Isso requer, sem dúvida, esforço e paciência, né? Mas o Shaitan quer que nós sigamos o caminho mais fácil, né? Que é fazer tudo aquilo que o ego solicita. Então, dessa maneira, o Shaitan acaba desviando mais ainda o ser humano. Então, é dito que sempre que o coração de uma pessoa está em angústia ou está muito alegre, o Shaitan se utiliza disso, né? Que o Shaitan sussurra no coração da pessoa que está angustiado ou a pessoa que está muito feliz. Mas se essa pessoa menciona Allah, o Shaitan foge.
Outra questão é que se é dito que o profeta Noé, né, perguntou ao Shaitan qual era a característica que costumava destruir a pessoa, né, que ele conseguia destruir as pessoas. E ele mencionou a inveja e a cobiça. Né? Então, tudo isso, né, são os métodos que o Shaitan utiliza, as enfermidades que o ser humano tem para tentar, né, desviar o humano. Outra questão ainda é o amor e pelos prazeres mundanos, né? Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, né, que as mulheres se cobrissem, né, que os homens recatassem o olhar, né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: quando uma mulher sai para a rua, o Shaitan faz com que ela pareça mais bela do que ela é diante do olhar dos homens. Então, subhanallah, o Shaitan tenta sempre desviar o ser humano. Então, imagine nos dias de hoje, né, então como o profeta sallallahu alaihi wasallam escreveu, que as mulheres estão vestidas, mas nuas, né, de tão colada que estão a roupa, o transparente, que é a roupa, né, e assim, dessa maneira, acabam incitando a fornicação e a todos os males que tem na sociedade. Então, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a modéstia e ordenou o recato, tanto para o homem como para a mulher. Dessa maneira, evitando todos os males que nós estamos vendo hoje, né? E quanto ao amor exagerado pela vida mundana, essa é a razão de todas as injustiças, né? Quando a gente vê as matanças, os abusos, a riqueza alheia, a ruptura dos laços familiares, tudo isso é por causa da ambição e do amor que as pessoas têm por esse mundo e a disputa, né, por adquirir mais prazeres, ainda que sejam limitados e fúteis nessa vida terrena. Outro método, né, ainda temos, eu vou mencionar mais 2 métodos para não me estender muito, né, mas dentre os métodos mais eficazes que o Shaitan tem utilizado está a música. Ibn al-Qayyim, ele disse das maquinações do inimigo de Allah e os golpes que ele utiliza contra aqueles que carecem de conhecimento, inteligência e religião, com o que ele captura os corações dos ignorantes e tontos, se encontra a música. Enquanto assobiam e cantam usando instrumentos proibidos que afastam os corações do Alcorão, os fazem dependentes de pecados e lascívias. A música é o Alcorão que significa o quê? Recitação. É a recitação do Shaitan, que afasta as pessoas do Alcorão do Misericordioso. Então, subhanallah, quantas músicas nós vemos que inspiram as pessoas em pensamentos falsos, em condutas erradas, né, em coisas erradas, né, atitudes erradas no geral. Então, a música é um dos instrumentos principais do Shaitan com a qual ele desvia a humanidade. Ele desvia a humanidade. Muito do que a gente vê na conduta das pessoas, hoje em dia, está baseado no que as músicas incentivam. Né? Então, sem dúvida, é um dos instrumentos mais eficazes que o Shaitan utiliza contra a humanidade. Então, a música é proibida no Islã, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu e disse: os anjos não acompanham grupos onde hajam cães, sinos ou instrumentos de corda. E foi dito em outro hadith que no final dos tempos os instrumentos musicais se tornariam halal, né? Que as pessoas considerariam como halal, como permitidos. Isso significa que são proibidos. Então a música é o método mais eficaz que o Shaitan utiliza para desviar as pessoas da obediência a Allah. E por último, né, o desdém dos muçulmanos em praticar aquilo que foi ordenado. Se nós cumprimos com o que Allah ordenou, se nós entrarmos no Islã por completo, sem negligência, né, Allah subhanahu wa ta'ala nos protegerá do Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: ó crentes, entrai todos na religião do Islã, se submetendo a Allah, e não sigam os passos do Shaitan. Certamente ele é para vós um inimigo declarado. Quer dizer que se a pessoa se esforça em seguir o Islã em cada aspecto da sua vida, isso vai livrar essa pessoa do Shaitan. Né? Então, muitas pessoas não se importam em seguir corretamente a religião e assim ficam totalmente vulneráveis às armadilhas do Shaitan. Então, só para encerrar, quais são os métodos que nós podemos utilizar
para nos protegermos do Shaitan e das suas armadilhas. Primeira delas, como a gente já falou, né, conhecendo essas armadilhas. Né? Existem muitas outras armadilhas, só que essas são as principais. Sabendo essas armadilhas, nós sabemos que devemos tomar cuidado, já temos uma noção por onde o Shaitan pode tentar nos enganar. Então, conhecer essas armadilhas. Segundo, buscar refúgio em Allah do Shaitan. Né? Dizer, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Foi a maneira que Allah nos ensinou de buscar o refúgio em Allah. Segunda maneira, recitando os últimos 2 capítulos do Coran, a Surat al-Falaq e a Surat al-Nas, a Sura da Alvorada e dos Humanos. São 2 suras que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou no Coran, de maneira que nós nos protegêssemos contra o Shaitan. Né? É dito num hadith, né, que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava buscar refúgio em Allah dos jinn, né, dos gênios e do mal olhado, até que essas últimas 2 suras foram reveladas. E quando foram reveladas, ele começou a recitar essas suras e não dizia nenhuma outra coisa além dessas suras. Outra coisa é a Ayat al-Kursi, o versículo do trono, que é o versículo 155 da sura 2, da sura al-Baqarah. Esse versículo, quem recita esse versículo está protegido do Shaitan. É dito que aquele que recita Ayat al-Kursi, né, o versículo do trono, na hora que vai para a cama para dormir, nenhum Shaitan se aproxima dele até a manhã seguinte, e Allah coloca um guarda dentre os anjos protegendo essa pessoa. Quarta maneira, a Surat al-Baqarah, a Sura 2 do Alcorão. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não façam as suas casas como sepulturas, ou seja, sem recordação de Allah, pois o Shaitan foge de uma casa na qual a Surat al-Baqarah é recitada. Então, recitar a Surat al-Baqarah, ou colocar a recitação na Surat al-Baqarah, é uma proteção contra o Shaitan. Os últimos 2 versículos da Surat al-Baqarah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que recitar os 2 últimos versículos da Surat al-Baqarah durante a noite, será suficiente para ele como proteção. E disse também, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah escreveu no seu livro 2000 anos antes de criar os céus e a terra, a partir do qual as 2 últimas ayas da Surat al-Baqarah foram reveladas. Se forem recitadas por 3 noites, nenhum Shaitan permanecerá na casa. Quem recitar esses últimos 2 versículos. Outra questão é dizer a recordação que fala, não há divindade digna de adoração exceto Allah, sem parceiro ou associado, sua é a soberania e o seu louvor, e ele tem o poder sobre todas as coisas. Dizer essa frase 100 vezes. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem disser essa súplica 100 vezes por dia, terá uma recompensa equivalente a libertar 10 escravos, 100 boas ações serão registradas para ele, 100 más ações serão apagadas do seu registro, e será proteção para ele do Shaitan, para aquele dia até a noite chegar. E ninguém poderia conseguir algo melhor do que ele, exceto aquele que faz mais do que ele. Outra proteção, né, é a recordação constante de Allah. Enquanto houver a recordação de Allah, não há lugar para o Shaitan. Outra maneira de se proteger do Shaitan é o adhan, o chamamento para oração. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando o Shaitan escuta o chamar da oração, ele foge rápido. E, no geral, toda a recitação do Coran oferece proteção contra o Shaitan. Então, a recordação de Allah, seja com a recitação, seja glorificando a Allah ou agradecendo a Allah, é a maneira de expulsarmos o Shaitan da nossa vida, expulsarmos o Shaitan da nossa casa e acabar com todas as armadilhas que ele possa ter sobre nós. E só para encerrar nossa aula, agora sim encerrando, né? Lembrando o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que o Shaitan disse para Allah, por sua glória, eu irei me esforçar para desviar seus servos enquanto as suas almas estiverem nos seus corpos. E Allah disse, pela minha glória e majestade, eu continuarei a perdoá-los desde que me peçam perdão. Então, irmãos, subhanallah, talvez todos nós, em algum momento, possamos cair em alguma dessas armadilhas, mas sempre recordando que
por mais que a gente caia nessas armadilhas, tentar sair dessas armadilhas, tentar se arrepender, tentar voltar para Allah o mais rápido possível. Porque quando a gente volta arrependido perante Allah, toda a armadilha que o Shaitan fez é reduzida a zero. Porque Allah perdoa o servo que se volta a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não se desesperar da misericórdia de Allah, né? E se esforçar constantemente. Porque o inimigo não cansa. O inimigo não cansa de tentar fazer com que a gente se desvie. E isso continua até o último momento das nossas vidas. Até o último momento, antes de sair a nossa alma dos nossos corpos, o Shaitan está ali tentando nos desviar. Então, irmãos, vamos nos manter protegidos, né, com a recordação de Allah, né, como disse num hadith, né, que o exemplo daquele que lembra de Allah é como um homem que estava sendo perseguido pelo seu inimigo, até que ele encontrou uma fortaleza forte na qual ele encontrou a proteção. Da mesma forma, um homem não pode encontrar a proteção contra o Shaitan, exceto na lembrança de Allah. Quando a gente lembra de Allah e recorda Allah constantemente, nós estamos protegidos numa fortaleza imbatível. Então, irmãos, que Allah nos proteja de todas as armadilhas do Shaitan, que Allah nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e a bênção de Allah sejam com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.